do Ítalo e do Israel, seu companheiro. Do Ítalo Santos, o influenciador digital que ganhou o Brasil de forma negativa depois da denúncia do Felca. Doutora Raquel Galinatti, Coronel Roberto. O Ministério Público acertou em pedir a prisão preventiva e a Justiça da Paraíba acertou em conceder a prisão preventiva do influenciador Ítalo, porque ainda tem o risco, alegado pelo Ministério Público, de que o Ítalo iria fugir a qualquer momento. Mas esse não foi o argumento principal. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Coronel. Bom dia, Raquel. Foi muito acertada a decisão. A partir do momento que a gente sabe que existem indícios mais do que suficientes da autoria da prática criminosa e também indícios da prática criminosa. É inequívoco tudo aquilo que foi demonstrado, a visualização não só do tráfico de pessoas, de crianças, para exploração sexual. Visivelmente descontrolados, desequilibrados, causam um barraco hoje na nossa Suprema Corte Brasileira. Mas calma. Pensa comigo, imagine você nessa situação. Você passou a sua vida inteira fazendo um teatro, se posando como uma pessoa que luta contra a desigualdade, que é a favor da democracia e da liberdade de expressão. E de repente o grupo que você faz parte é escancarado pelo mundo inteiro como sendo um grupo de ditadores. E não só isso. Você é escancarado como sendo dono de um patrimônio milionário nos Estados Unidos. Um cara que fez a vida dizendo que queria lutar contra a pobreza e que era contra a desigualdade. Você sabe, né? Eu estou me referindo ao nosso querido Barroso, que esses dias para trás chorou porque o filho dele não pode nem voltar na casa dele para pegar seus bens porque não pode entrar nos Estados Unidos. Aí hoje, o Barroso perdeu totalmente o seu equilíbrio. O Barroso, que é uma das pessoas mais equilibradas que existe, a não ser naquele momento que ele xingou o Gilmar Mendes de todos os nomes possíveis. Hoje o Barroso demonstra que a corte inteira perdeu os eixos, perdeu a bússola, estão totalmente descontrolados. Olha aqui, detalhe, o Barroso arruma uma briga com o Fux. O Fux, um dos ministros que não foram sancionados pelos Estados Unidos, porque até o momento se demonstrou como uma pessoa equilibrada. Rapaz, sentiram. Mas imagine, todos ali indo dormir todos os dias sem saber se amanhã vão levar uma Magnitsky, se vão perder todo o seu patrimônio fora do Brasil, se vão ser investigados e o povo vai descobrir as fazendas no Mato Grosso, como no caso do Gilmar Mendes, e todos os esquemas deles. Ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à Absolutamente. Pode resgatar a sessão. E eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Opa, Barroso acabou de falar que o Fux não estar sendo fiel aos fatos é a mesma coisa de falar. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos ver agora essa notícia fortíssima, tá? É uma notícia chocante que vem aí aparecendo. É muito triste a situação hoje que o Brasil está vivendo, mas vamos observar bem esses vídeos. Primeiro eu vou soltar um vídeo aí para você ver, bastante polêmico, tá? Em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil. E também algumas notícias aí que é muito interessante. Então, preste bastante atenção nesse vídeo, tá? Depois comente, deixe seu comentário aí. O seu comentário é muito importante. E você que quer ser membro aqui do canal, seja membro. Dê essa força, porque vai nos ajudar muito, tá? Vamos lá, vamos acompanhar esse vídeo aqui na íntegra e depois vá comentando aí. E você que tá chegando agora, tá? Espere um pouquinho, veja esse vídeo completo, porque você vai ficar impactado no que você vai ouvir aqui no finalzinho desse vídeo, tá? Um eufemismo, né? Você está mentindo. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí sim, então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe, já aconteceu comigo. Aqui o Gilmar Mendes desesperado, porque se houver uma ruptura no STF, o Gilmar Mendes não consegue mais segurar o Alexandre de Moraes. Então ele tenta acalmar os ânimos. Essa insignificância, eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então eu reajusto para... Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Mas errada a sessão. Apelou, ficou revoltado, encerra a sessão antes da hora, ainda quase quebra o laptop. Mas errada a sessão. Ajudou. Mas errada a sessão. Perderam a compostura, as máscaras estão caindo. Barroso, tá... Mas vamos... Cara, sério, deve ser um dia difícil, Barroso. Descobrir que não vai poder ter acesso mais ao patrimônio de 22 milhões de dólares, 22 milhões de reais e outros patrimônios quaisquer que ele tenha lá nos Estados Unidos. Não deve ser legal uma coisa dessa. Não deve ser bom você descobrir que simplesmente perdeu tudo. Bom, uma coisa é verdade, a desigualdade no Brasil acabou de diminuir.
com a perda de patrimônio do Barroso, né, ele reclamava de que tem 6 pessoas no Brasil que têm um patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Eu acho que agora essa equação vai ter que ser refeita. Já que o Barroso perdeu um pouco de patrimônio, acho que dá uma equilibrada na desigualdade agora, não dá não? Eu queria ver onde que estava Alexandre de Moraes nessa hora toda. Eu não enxerguei ele, né? Onde que estava Alexandre de Moraes em toda essa... Ah, tá aqui o Alexandre de Moraes aqui, ó. Tá aqui o Alexandre de Moraes do lado do Fux, Mendonça, Carmen Lúcia, Fachin tá aqui o Cássio, aqui o Gonê sempre ali, né? Bom, é isso, pessoal. É o desmantelamento da Suprema Corte, mas às vezes algo tem que ser desmontado para poder ser montado novamente da forma correta. E eu acho que é isso que o STF precisa nesse momento. Lembrando, hein? Querem colocar o Pacheco no STF. O Pacheco, aquele que ficou por 4 anos protegendo Alexandre de Moraes acima de qualquer coisa, está prestes a ser colocado. Sabe por quê? Não é porque o Lula escolheu, não. É porque o Gilmar Mendes mandou. Você está gostando desse vídeo? Você está observando o que está sendo dito aqui nesse vídeo? Então comente aí, tá? Comente aí, porque o final desse vídeo, tá, é o que está mais impactante também. Vamos ver aí mais uns trechos aí que você vai ficar chocado no que você vai ouvir, tá? E ministros do Supremo Tribunal Federal querem impedir que bancos que atuam no Brasil apliquem a lei Magnitsky contra brasileiros. A norma foi usada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes no mês de julho e pode alcançar outros integrantes da corte e também familiares. Na visão de alguns ministros, se um banco bloquear contas ou cartões aqui, o STF pode interferir com base na legislação brasileira. Há um pedido no Supremo, apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, para barrar qualquer bloqueio no país. Em reunião com banqueiros, organizada inclusive por Rodrigo Maia, representantes de bancos do Itaú, Santander e BTG, indicaram que não pretendem impedir operações de Alexandre de Moraes no Brasil, mas demonstraram preocupação com eventuais exigências de Washington. Piotr, nós já conversamos aqui dessa preocupação que alguns ministros tinham, se o ministro Alexandre de Moraes poderia seguir com contas nesses bancos, uma vez que eles também têm operações nos Estados Unidos. Num primeiro momento, há uma apuração que sim, que ele pode operar em reais, mas não em movimentações com dólar. Mas a gente precisa acompanhar isso, os próximos passos. Vale lembrar que há uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedido do PT, e quem é o relator é o ministro Cristiano Zanin, que é uma ação do PT pedindo aí para a corte proibir os bancos de aplicarem a lei Magnitsky. Agora, isso poderia causar uma crise no sistema financeiro bancário brasileiro, Piotr? Então, vamos ao princípio da lei. Tem a sanção primária, que está no CPF do ministro Alexandre de Moraes, possivelmente possa ser até estendida à esposa dele, e as sanções secundárias, que é para, obviamente, bancos que fugirem à regra. Essas sanções secundárias podem chegar. Quando os próprios bancos dizem assim, não vamos restringir, até que sejam avisados que não podem fazê-lo. A hora que chegar uma norma e olha, é o seguinte, se vocês continuarem dando espaço para a atuação financeira do ministro Alexandre de Moraes, um sancionado pela lei Magnitsky, então você não vai operar mais dentro dos Estados Unidos. Imagina o BTG, por exemplo, que é um banco de investimentos. Tem ações, tem relações com os Estados Unidos, o Itaú, o Bradesco, bom, todos eles têm, os bancos brasileiros, de investimento ou não, todos eles têm relação. Aliás, o mundo financeiro inteiro tem relações com os Estados Unidos, por razões óbvias. Aí vem o momento das secundárias. Quando chegarem essas secundárias, vão dizer o quê? O que nós estamos vendo agora é aquela história, vamos jogar para a galera. Desculpa a expressão mais simplória aqui. Os ministros vão atuar para que o Alexandre continue a ter movimentação bancária aqui, o Supremo vai usar a lei brasileira. A questão não é usar a lei brasileira pode determinar o que quiser, o problema é que este banco tem uma atuação internacional. E se o país que aplicou a lei disser, olha, não pode, ele vai ter que fazer uma escolha. E ele vai dizer para o próprio ministro Supremo que está tentando convencer, disso, seguinte, se fizer isso, quebra meu banco. Meu banco deixa de atuar nos Estados Unidos. Ou eu perco um monte de clientes que têm interesse nos Estados Unidos. Um banco que hoje tem atuação internacional passa a ser o quê? Vai todo mundo ser um banco local? É o tipo de coisa que todo mundo fala o que quer nesse momento, até que chegue a sanção. A hora que chegar a sanção é a hora da verdade. Por enquanto, me parece que essa reunião foi assim. Vamos esperar um pouco, calma, a hora que chegar a gente decide. Mas eu duvido, conhecendo o sistema financeiro e conhecendo a Faria Lima, eu duvido que eles tenham dito, olha, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Banco não tem a menor chance de fazer isso. Banco é naturalmente um sujeito extremamente conservador, porque se perder uma regra, ele sai fora do sistema. Se ele sair fora do sistema, não tem negócio. Mas quer dizer que o que está na mesa de Cristiano Zanin é isso? Ele pode decidir que proibir que os bancos apliquem a legislação Magnitsky a brasileiros? Ele pode tomar essa decisão. A questão e a consequência é a seguinte. A decisão, vamos lá, nós não temos jurisdição sobre a lei americana, óbvio. A extraterritorialidade que o Alexandre de Moraes tentou aplicar deu errado. Os americanos estão querendo o quê?
impedir liberdade de expressão de um cidadão americano Em solo americano. em solo americano? Bom, já deu errado aí. Essa é a razão desse barulho que nós estamos vivendo, 50% de tarifa, essas coisas todas. Da pior crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, nessa longa história de mais de 200 anos de convivência. Essa é uma questão. Aí vem agora ter uma aplicação da lei. Tá bom, aí o governo vai falar assim, não, mas a lei americana não pode prevalecer aqui. Em tese, em algum momento, os Estados Unidos não estão dizendo isso. Estão dizendo o seguinte, o banco que atua aqui também, se fizer isso, está fora do meu sistema. Tudo bem, você faça uma escolha. Claro que uma lei americana não pode ser aplicada, é uma questão de soberania. Isso eu entendo, todo mundo sabe disso. O problema é que você interage com o governo americano, interage com a economia americana. Lá sim, lá o banco vai respeitar. Então o banco de lá, que você sempre precisa de um banco lá, né? Você tem que uma operação que precisa ser espelhada lá. Esse espelho é americano, esse espelho segue a lei americana. Esse espelho não pode fugir da lei americana. Ele vai dizer, não posso trabalhar com você. Essa é a lógica de uma sanção. Como, por exemplo, a sanção que a Rússia sofreu agora na guerra da Ucrânia. A sanção, por exemplo, que eu mencionei recentemente aqui, inclusive o artigo dessa semana na Oeste, é sobre isso. Você perde a possibilidade de atuar no sistema bancário internacional. Não porque eles estão aplicando uma lei sobre os bancos russos, é porque os bancos russos não podem fazer negócio com as suas contrapartes em outros lugares do mundo. Ponto. Diga, Augusto. Os brasileiros que tiveram as contas bloqueadas poderiam abrir conta num banco americano aqui? Num banco estrangeiro qualquer? Não. Os banqueiros já disseram que vão seguir todos os códigos aí, seguir todas as leis, aí estão subordinados. Não tem conversa. Agora, por que eles não... O nosso Alexandre de Moraes disse que eles eram, né, seres humanos e cometeram erros e acertos. Por que não devolve, por que não acaba com o bloqueio que permanece de tantas contas bancárias? Estão bloqueadas, nós sabemos, temos pessoas, jornalistas, amigos, profissionais competentes que nada fizeram, continuam há anos. Eles estão sem poder movimentar essas contas. Não tem como receber o dinheiro. E agora eles querem o dele. O dinheiro deles. Eles querem movimentar, exceção para eles. Eles foram punidos por regras, que são regras estabelecidas. Bloquearam o dinheiro as contas de meio mundo, com base em nada, arbitrariamente. Quer dizer, agora é aquilo, né? Bateu aqui na altura da cintura, você aprende a nadar. Eles vão ter que explicar. Mostra que voltam atrás. Mostrem que cometeram erros e que querem corrigir. Inclusive Tenham um exemplo e não peçam a exceção. Inclusive da esposa do Eduardo Bolsonaro. O que a esposa do Eduardo Bolsonaro tem a ver com tudo isso? Filhos e parentes do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, todos. A garota que é filha do Daniel Silveira não pode movimentar a conta dele. Do Eustáquio também. Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio também. A filha, inclusive, teve uma ação da polícia dentro de casa, em que há uma acusação de que a polícia, inclusive, não tinha uma mulher para poder fazer revista dela. Ou seja, uma série de coisas gravíssimas todas, né? Exato. Deixa eu aproveitar para recomendar o texto do Piotr. Quem tiver mais interesse em se aprofundar sobre o sistema SWIFT, o Piotr explica com mais detalhes nessa edição da Oeste. Temos aí a edição 282, SWIFT, a sanção das sanções. E aí o Piotr explica como é que esse sistema surgiu, o que pode impactar no sistema financeiro brasileiro, caso o Brasil seja impedido, os bancos brasileiros sejam impedidos aí de usar esse sistema internacional. Essa é a sanção das sanções, que seria um banimento de todos os bancos brasileiros. É o que foi aplicado, exatamente o que foi aplicado aos bancos russos. É isso aí. Ainda, em tese, estamos bem longe disso, mas o Brasil tem escalado. Quando o Supremo diz que pode errar, mas não reconhece o erro, não volta atrás, bom, a gente não sabe onde pode parar. Divulgação de imagens, crimes que são amplamente descritos tanto no ECA como no Código Penal. E a necessidade da prisão preventiva é justamente para assegurar a continuidade das investigações para a futura denúncia e responsabilização, para a conveniência da instrução criminal e para que as investigações não tenham ali contaminação por parte dos investigados. Coronel Roberto, aí como é que funciona? A Justiça da Paraíba é que deu a decisão da prisão. E aí eles estavam em São Paulo, como é que tem que fazer? É simples, você faz simplesmente um contato com a polícia, as polícias daquela localidade, para que realizem e efetivem o cumprimento do presidente. Em qualquer território, em qualquer parte do território, qualquer um pode fazer, e as polícias devem. Eles receberam a solicitação e o conjunto da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, executaram uma ordem judicial. Atenção, gente, atenção, atenção, me mostra a câmera no Palácio da Polícia, ou melhor, no DEIC. Atenção, bom dia pra você, cadê o Bate-Bate? Tá numa licencinha de uma semana, tá, gente? Já tava combinado, me deu a missão e eu tô aqui com vocês. Bom dia pra você que tá
tá chegando no Alô Você. Tá a câmera já na Polícia Civil, a Fabiola Correia, nossa super repórter, já está a postos, a imprensa inteira está lá na Zaquinarc, na zona norte de São Paulo. A Polícia Civil já vai dar uma entrevista coletiva. Atenção, e atenção, hein? A gente já está em contato com o Ministério Público da Paraíba. A gente já está em contato com o Ministério Público da Paraíba, porque daqui a pouco um dos promotores responsáveis pelo caso do Ítalo Santos vai falar aqui no Alô Você. Um dos promotores responsáveis pelo caso do Ítalo Santos vai falar aqui no Alô Você. André, por que o promotor lá da Paraíba vai falar? Porque eles estão investigando o Ítalo Santos. Foram eles que pediram a prisão. Foram eles que, depois de investigar e se darem conta de que provas estavam sendo destruídas, provas estavam sumindo, pessoas estavam sendo ameaçadas ou sendo escondidas e tinha também risco de fuga, o Ministério Público da Paraíba disse: Justiça, não dá. Tô tentando investigar e não tô conseguindo. Estou tentando fazer meu trabalho e não estou conseguindo. A denúncia do Felca foi importante, todo mundo virou os olhos para isso, mas o Ministério Público da Paraíba já estava investigando isso desde 2024. Então, o Ministério Público da Paraíba disse: não tem condições, a gente está tentando investigar e não está conseguindo. O cara está obstruindo e ainda por cima tem risco de fuga. Por que o risco de fuga, doutora Raquel Galinatti? Não dá para esquecer que essa semana, hoje é sexta, na quarta teve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, não acharam nada. A senhora é delegada, mas não acharam nada na casa dele na quarta-feira. Voltaram ontem. E aí acharam mais coisa. E a defesa do Ítalo Santos, esta semana, que estava com ele desde o início, disse: tô dando tchau para esse caso. E aí, doutor, o que tá havendo, será? Que existe a prática criminosa para todos. É inequívoco, existe a prática criminosa. Podemos afirmar de forma categórica os crimes ali praticados. E ali, quando... Ítalo Santos, o influenciador digital que ficou conhecido por todo o Brasil, para quem não o conhecia antes, por causa das denúncias de Felca, outro youtuber famoso, de que Ítalo Santos explorava imagens de crianças e de adolescentes na internet para ganhar dinheiro. Ítalo chegando no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, na zona norte de São Paulo. Tá aí o Ítalo, ele tá algemado, produção, dá para ver se ele tá algemado, as câmeras da imprensa todas em cima dele. O Ítalo foi preso na manhã desta sexta-feira em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. O Ítalo, que já estava sofrendo um processo por abusar da imagem de crianças e de adolescentes desde 2024 na Justiça da Paraíba. Tá aí o marido do Ítalo, Israel. As imagens exclusivas do SBT, do Alô Você na manhã de hoje. Isso está acontecendo agora na zona norte de São Paulo. O Brasil foi surpreendido por essa notícia hoje. A prisão de Ítalo Santos, o influenciador com milhares de seguidores e conhecido na internet, tá aí, ele tá algemado. Ele entrou algemado na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde ficam as delegacias especializadas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá aí o Israel, o marido dele, o Israel, também conhecido como Euro nas redes sociais, eles que são companheiros um do outro, e a ordem de prisão veio. A ordem de prisão veio da Justiça da Paraíba. Exatamente, meus amigos, minhas queridas e meus queridos. A Justiça da Paraíba determinou a ordem deles, de ambos, tanto do Ítalo quanto do Israel, e eles estavam em São Paulo, aparentemente, pelo que disseram, para compromissos profissionais. Porém, quando a ordem de prisão foi expedida pela Justiça da Paraíba, a pedido do Ministério Público Paraibano, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Justiça recebeu o pedido para que a prisão preventiva fosse decretada e a Justiça concedeu, então, a ordem de prisão. E é preventiva, não tem prazo para terminar. Vão ficar presos por enquanto. Vão ficar presos até que alguém tente na Justiça soltá-los, doutora Raquel e Coronel Roberto. Doutora Raquel Galinatti, Coronel Roberto, é um prazer enorme estar dividindo essa bancada com vocês. Muito bom dia. Prazer nosso. Como é que vai, doutora? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Já vamos seguindo aqui, já me ajudem nessa cobertura, porque é o seguinte, a gente está vendo a imagem do Ítalo e do Israel sendo presos agora. Quem está acompanhando esse caso soube das denúncias do Felca, de que ele usa vídeos de crianças e adolescentes em poses sensuais, em vídeos sensuais. Isso foi chamado de adultização, porque a criança já toma comportamentos de adultos, indo a baladas e tal. O Ítalo vem se defendendo há um tempo, dizendo que essas pessoas fazem parte da família dele, que os pais concederam a autorização para essas crianças e adolescentes morarem com ele numa mansão lá em João Pessoa, capital paraibana. Entretanto, nós estamos com duas pessoas da lei aqui. Nós estamos com a doutora Raquel Galinatti, delegada, Coronel Roberto da Polícia Militar. Bom, o Ministério Público
O Ministério Público da Paraíba foi muito claro no pedido para a Justiça paraibana. Não estamos pedindo a prisão preventiva por causa de hipóteses. Traduz para mim, André. Traduzo. Ou seja, o Ministério Público da Paraíba diz que assim, não estou pedindo a prisão preventiva porque pode ser que aconteça alguma coisa. Já está acontecendo, segundo os promotores do GAECO. Segundo os promotores do GAECO da Paraíba, Ítalo Santos e seu companheiro Israel estavam atrapalhando o processo, estavam destruindo provas, estavam escondendo provas e estavam ameaçando a família das pessoas que são também apuradas, investigadas nesse processo, mas como vítimas no caso. Não seria investigado o termo, as pessoas que estão depondo como testemunhas nesse processo. Então o Ministério Público, doutora Raquel e Coronel Roberto, disse assim, já está acontecendo. Eu não estou dizendo que assim, pode ser que se ele ficar solto, ele atrapalha a investigação. Ele já está atrapalhando a investigação, segundo o Ministério Público. Por isso, a Justiça se convenceu do pedido e disse, tá ok, tá aqui a ordem de prisão, tá aqui a ordem de prisão preventiva. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho desse vídeo, peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais uma pessoa para estar aqui assistindo nosso conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.